Saúdo a amada Igreja Batista Central em Santo André com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, quero que todos vocês saibam que eu, pastor Ari Cabral, minha esposa, pastora Sara, estamos muito saudosos de todos vocês. Mas é bom, temos essa grande oportunidade que Deus nos concede. Podemos estar aí ao seu lado, na sua casa, podendo prestar cultos ao Senhor, juntos, como uma só família cristã. Que Deus abençoe sua vida, seus ouvidos, seu coraçãozinho, para que nós possamos entender agora o que Deus quer falar para nós através da sua palavra. Convido você para abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, onde farei uma pequena leitura dos versos número 10 até o verso número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 10 ao versículo número 18. Também fiz em Jerusalém, havendo recebido poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, põe-te sobre teus pés, porque apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Eu quero reler o verso número 17. Livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora eu te envio. Eu gostaria de participar com a igreja hoje pela manhã sobre o tema Chamados para Servir. Você percebe que esta palavra que nós lemos no verso 17 é interessante. Ela dá a ideia de pessoas proativas, pessoas que têm a capacidade de estar dentro dos problemas e depois superá-los com ações extraordinariamente grandes. Nós chamamos de superação. Superar é sair das lutas para maiores conquistas. E quem é que não pode ser um extraordinário exemplo, modelo disto, além do apóstolo Paulo? Um homem que saiu, de fato, de uma crise religiosa poderosa, perseguições de todo tipo. Lê você no livro de Atos dos Apóstolos, mesmo nas cartas, como esse homem foi ao fundo do sofrimento, das perseguições, das dificuldades, mas ao mesmo tempo brotou para uma vida de sucesso espiritual extraordinária, a maior vida missionária de todas as Escrituras, e talvez de todos os tempos. E eu gostaria de abordar umas coisas para você a respeito desta verdade, do fato de que Jesus talvez esteja dizendo assim: olha, eu estou livrando você dos problemas, mas estou enviando você àqueles que lhe deram problemas. É o que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus. Que chamada, não é? Então, verdadeiramente, meu irmão, todo cristão revela esta superação. Todo cristão vai além das dificuldades. E eu vou chamar isso de superação. Todo cristão revela superação. Por exemplo, pense em Daniel. Daniel, antes da vinda de Jesus ao mundo, está lá no Velho Testamento. Esse homem de Deus foi lançado numa cova de leões, por decreto do rei da Babilônia. Agora, Deus livrou Daniel dos leões e Deus enviou Daniel exatamente para o rei que havia dado o decreto para matar Daniel. E ele serviu ao Senhor no ministério dele, junto ao rei de Babilônia. Pense, por exemplo, em Moisés. Moisés teve que fugir do Egito, foi para o deserto,
porque estava fugindo da possível ira de Faraó. Ele teve que se arrancar de lá, porque havia matado um homem, então, receoso de ser punido, foge para o deserto. Agora, são passados 40 anos. E o que Deus faz? Liberta Moisés do medo, envia-o de volta para o Egito e para falar diretamente a Faraó, para libertar o povo hebreu que estava no cativeiro, exatamente debaixo da bandeira ou do poder político de Faraó. Que coisa extraordinária. Pense na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus viveu uma vida sem pecados. Mas o que é que o Pai Celestial fez? Enviou Jesus ao mundo para levar sobre ele na cruz os nossos pecados. Isto é superação. Eu estava lendo a história de um homem que foi descer uma montanha de esqui. E a certa altura ele teve um acidente e teve 13 cambalhotas naquele acidente. Quebrou-se em vários lugares as suas pernas. Então ele passou um bom tempo se consertando, cuidando daqueles ferimentos difíceis que ele recebera na descida da montanha. Passado um bom tempo, foram fazer uma pesquisa com ele e perguntaram: e agora, o que você está fazendo? O que você vai fazer? Sabe o que ele respondeu? Eu estou ensinando como descer a montanha. É extraordinário. Como que Deus dá ao ser humano, e principalmente aos seus filhos, a capacidade de estarem mergulhados na dificuldade, mergulhados no problema, e enviar esses mesmos filhos para o problema, para superar o problema, para o louvor e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu creio que a palavra de Deus a respeito de Paulo é muito importante para todos nós, para sabermos exatamente que nós somos chamados para superação. Deus nos livra, Deus nos chama e Deus nos envia. Agora, no verso número 18, você percebe que Jesus diz a Paulo para que ele está sendo enviado. Note bem, para abrir os olhos das pessoas das trevas, para as converteres à luz, do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Todo cristão não é chamado só para superação, mas todo cristão é chamado para uma missão. Paulo teve esta missão. Em Romanos 1, versículo 1, ele diz assim, olha, eu fui o seguidor de Jesus, chamado para ser apóstolo. Todo seguidor de Jesus é chamado para uma missão. E, na verdade, toda missão é espiritual. Eu gostaria de repetir isso para você. Toda missão, todo serviço, todo trabalho que você, como cristão agora, vai fazer no reino de Deus, tudo é espiritual. Toda missão é espiritual. Então, eu gostaria de mostrar para você um exemplo que você encontra no livro de Filemon, sobre um escravo chamado Onésimo. Onésimo roubou ou aprontou, fazendo algo errado contra o seu patrão, chamado Filemon. Então, Onésimo é preso em Roma. Apóstolo Paulo é preso também em Roma, porque pregava o Evangelho. E certamente, você já conhece a vida de Paulo. Ele tem essa chamada poderosa para levar o Evangelho aos gentios e aos judeus. E no presídio romano, Paulo fala de Jesus Cristo para Onésimo. Onésimo se converte. E na carta que Paulo manda para Filemon, através do próprio Onésimo, no verso número 11, está escrito assim: eu estou te enviando de volta o escravo Onésimo, que te foi inútil, tornou-se útil e agora mais do que útil. Em outras palavras, recebeu Jesus, recebeu uma missão mais do que útil. Toda missão, todo trabalho que os homens de Deus e as mulheres de Deus fazem neste mundo estão vinculados a um ministério mais do que útil. Você foi chamado, você tem esta missão de você representar o seu Senhor, o seu Salvador, de uma forma extraordinariamente maravilhosa, através da missão, do que você faz neste mundo, do que você planta neste mundo, tem que fazer para a glória de Deus.
Vou dar um exemplo para você, para que você compreenda onde é que eu quero chegar. Uma certa igreja estava realizando vários encontros evangelísticos. E uma certa noite, o pregador, ao fazer o chamado para pessoas que gostariam de confiar sua vida para Jesus, vê um bom número, chamada chamada geral. Todos são chamados para sair de Jesus. Alguns respondem sim e outros não respondem. Mas entre aquele grupo que respondeu sim, eu quero seguir a Cristo, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, entrego minha vida a Ele, havia um violinista. Então o pregador, depois de orar com os decididos por seguir a Jesus, perguntou ao violinista: onde é que está o seu violino? Vá buscá-lo. E o violinista foi buscar um instrumento musical chamado violino. Chegando ao templo, entrou para o culto novamente, no final, e entregou o violino nas mãos do pastor que pregava. Pensou e entregou. Entrega o violino. Ele entregou o violino. Acabado de entregar, o pastor devolveu o violino para ele. E disse: agora em diante, você está no ministério. Ele disse: opa, então de agora em diante eu vou ser pastor? Não necessariamente não. De agora em diante, você vai tocar para a glória do nome do Senhor Jesus. Meu irmão, esta diferença é radical no cristianismo. É indispensável que nós entendamos que todas as missões no mundo, todas, passam para a mão dos cristãos, elas são abençoadas, elas são ministério. Não é só o pastor que entra no ministério. Todos vocês que são crentes e não são pastores, estão no ministério e devem consagrar agora ao Senhor. Assim como esse violinista fez, você precisa fazer com a sua profissão, entregá-la e consagrá-la ao Senhor, para que o Senhor possa abençoar a sua vida. Note bem, como nós precisamos de políticos no ministério. Como nós precisamos de médicos no ministério. Como nós precisamos de professores no ministério. Como nós precisamos de carpinteiros no ministério. Como nós precisamos de donas de casa no ministério. Como nós precisamos de policiais no ministério. Como nós precisamos de médicos no ministério. Assim como precisamos de pastores no ministério pastoral. Então, quando esta visão vem para você, de que todo cristão, toda missão é espiritual, o mundo se vira. Porque agora você começa a compreender que Deus chamou você para servir, para revelar quem Ele é através da sua profissão. O médico abençoado no ministério. O professor foi abençoado no ministério. O professor revela Jesus no seu ministério. O carpinteiro revela Jesus no seu ministério. Meu irmão, o reino de Deus se implanta dessa forma. Cada qual de nós, nas mãos de Deus, no ministério, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Apóstolo Paulo fecha esse conceito em 1 Coríntios capítulo 10, verso número 31, que eu vou dizer para você como está escrito lá. Portanto, agora, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Já parou para pensar? Todos os cristãos na face da terra, nas suas mais diversas profissões, estão no ministério, servindo ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu queria fazer 2 desafios para você nesta manhã. Eu queria convidar você para orar comigo, reconhecendo que você, como cristão, foi chamado também para servir. Vou repetir. Você é um cristão, então você foi chamado para servir. Segunda coisa, você servindo ao Senhor, você está no ministério. Não necessariamente no ministério pastoral, pode ser, mas onde você estiver trabalhando, fazendo o que você faz na sua profissão, você está no ministério, que significa servir ao Senhor. Essa é a grande diferença. Em terceiro lugar, você pode consagrar agora o seu ministério para louvor, para a glória do Senhor Jesus. Deu para entender? Então vamos orar sobre isso? Curve a sua fronte, onde você se encontra agora. Pense nesta palavra que eu trouxe para você hoje pela manhã. Vamos orar.
Bendito Deus e Pai, diante do Senhor agora nós nos encontramos. Quero agradecer ao Senhor esta bênção de saber que, como cristão, eu ando em superação. Os problemas que surgirem, ou que tenham surgido, eu posso usá-los como alavanca, como escada para maiores conquistas. E agora, meu Deus, eu me declaro servo para servir de verdade. E entrego nas mãos do Senhor a minha profissão, para ser um ministério, um serviço, para louvor e glória do Teu nome. Eu estou orando assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, chamado para servir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa boa, meus irmãos, estarmos juntos em mais esse culto. Uma grande bênção do Senhor, nós podemos estar aqui nesta manhã, sermos alimentados por esses louvores, pela palavra de Deus, que nesta manhã nos chamou, a esse compromisso tão precioso, chamados para servir. Fomos chamados para servir e que cada um de nós possa fazer isso, como ouvimos do nosso pastor, através das nossas profissões, para aquilo que nós somos chamados por Deus a fazer, que tudo seja para a honra e glória dEle. E que desta maneira também, nesse momento, nós possamos servir ao Senhor e honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Queridos, como é bom, vermos a fidelidade dessa igreja e vemos como Deus tem sido gracioso, bondoso com todos nós, aí nos suprindo, nos mantendo nesse tempo. Então agora nós queremos também retribuir, servir, honrar ao Senhor através das nossas ofertas e dízimos. Vocês que nos assistem, a igreja continua firme, avançando, vamos avançar ainda mais para a honra e glória do Senhor, e para isso nós cremos que a fidelidade, a bênção do Senhor sobre nós vai nos manter e vai nos ajudar. Então, dessa maneira, eu convido você que está aí, que vai fazer, já fez o envio da sua oferta, do seu dízimo, que tem aí as nossas contas aparecendo no seu vídeo, possamos orar e agradecer a Deus por isso, pela grande bênção e a grande alegria que temos de, com toda liberdade, com toda disponibilidade de coração, entregar ao Senhor aquilo que Ele tem dado a nós anteriormente. Então vamos orar juntos nesse momento e consagrar ao Senhor. Senhor, bendito Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por fazermos parte desta família espiritual, da Tua igreja, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor nos chamou e, Senhor, nós devemos servir ao Senhor em todas e com todas as áreas da nossa vida. Nós agora, Senhor, queremos Te entregar com alegria e consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas da Tua igreja, Senhor, que tem sido fiel nesses dias e que tem entregado com alegria, com liberalidade no altar do Senhor, aquilo que o Senhor, antes, Senhor, tem colocado nas mãos de cada um de nós. Nós reconhecemos que tudo que temos vem do Senhor e por isso devolvemos os nossos dízimos, entregamos as nossas ofertas com alegria em nome de Jesus. Amém, amém. Quero te convidar também para hoje às 18h30 estar conosco em mais uma transmissão, mais um culto do Senhor, mais um culto que vamos prestar com alegria ao Senhor. Que Deus te dê um domingo de paz, um bom almoço aí em família. Que bom é estar em casa também nesse momento com a nossa família, cultuando ao Senhor, e é o que nós te desejamos, um domingo de paz na presença do Senhor, e às 18h30 nos encontraremos aqui para mais um culto, e é isso que nós desejamos, família Central. Saudade de todos, um grande abraço a todos, e vamos juntos agora, mais uma vez, louvar ao Senhor com este último cântico. Você é inscrito no nosso canal do YouTube? Inscreva-se agora no nosso canal. E ative o sininho de notificações para receber as informações da IBC.